Que você possa nessa noite, meu amado, ser cheio desse conhecimento e dessa vida que Deus tem para nós. O título da nossa palavra, a série que nós vamos começar nessa semana, né? Coloca aqui para mim, fazendo favor. A porta da graça. Fala assim comigo, a porta. Fala forte, irmão. A porta da graça. A gente prega muito sobre a graça, né? Mas existe uma porta. Sabia que existe uma porta para você acessar tudo que a graça tem para a sua vida? Existe um tesouro que nós podemos acessar através dessa porta. E nós queremos trazer para você nessa noite. Eu tenho certeza que essas semanas serão poderosas, porque nosso entendimento vai crescer muito nessa área. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Provérbios capítulo 9, verso 10 e 11. Provérbios capítulo 9, verso 10 e 11. Nós vamos conhecer o que é essa porta, né? Nós sabemos que a graça é o Senhor Jesus, mas existe uma porta. Provérbios capítulo 9, verso 11 diz assim, 10, 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Deixa eu repetir, deixa o 10 para mim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos aqui querem receber sabedoria, amém, amado? Fala assim, eu quero. Olha para mim, irmão, olha para mim. Fala assim, eu quero receber sabedoria. Não se acostuma com esse ambiente aqui não, irmão. Participa. Então a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Senhor é entendimento. Verso 11. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Aleluia. Quantos querem ter dias multiplicados? Quantos querem ter seu tempo multiplicado? Amém, amado? Então a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E a promessa do verso 11 é que nós não teremos só uma vida, mas a promessa está dizendo que nós teremos uma vida longa, e uma vida plena, e uma vida abundante. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Não só vivermos, mas termos vida abundante, vida plena, vida longa. Então o temor é uma palavra que muitas pessoas não entendem o que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Quando nós falamos do temor do Senhor, as pessoas pensam que é ter medo de Deus, é um respeito no nível tão alto que você tem até medo de Deus. Não é isso, não é nada disso. Você precisa entender que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. A Bíblia sempre vai interpretar a própria Bíblia. O próprio Senhor Jesus nos deu a definição do que é temor do Senhor. A própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus, Ele nos definiu o que é o temor do Senhor. Quando Jesus estava sendo tentado lá em Mateus capítulo 4, verso 10, que o diabo estava fazendo propostas para ele, né? Ele diz assim, Jesus lhe disse, retira Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos ler junto comigo aqui? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos falar forte, irmão? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus falou, sai de mim, Satanás, porque devemos adorar só o Senhor, e só a Ele preste culto. Quando Jesus falou isso, presta atenção que eu estou costurando aqui para você entender, que eu estou te explicando o que é temor do Senhor. Quando Jesus falou isso, Ele estava fazendo uma referência de Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Deuteronômio 6, verso 13 diz assim, tema ao Senhor seu Deus, só a Ele preste culto e jure somente pelo seu nome. Teme ao Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. O Senhor Deus, Ele estava dizendo, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e a Ele adorarás. A palavra que Jesus usou é adoração. A palavra original que Jesus usou é tema ao Senhor, né, e o adore, e o sirva. Então Jesus ele só trocou a palavra temor por adoração.
Ele trocou a palavra do Novo Testamento, do Velho Testamento, de temor. No Novo Testamento ele falou: adorarás somente o Senhor teu Deus. Ele estava usando a citação de Deuteronômio, mas no Novo Testamento ele falou assim: sai de mim, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então a palavra temor do Velho Testamento, Jesus trocou por adoração. Então quando a Bíblia diz que o princípio, o temor, né, do Senhor é o princípio da sabedoria, na verdade ele está dizendo assim, que temer a Deus, que adorar a Deus é o princípio de receber toda a sabedoria. Toda a sabedoria ela é recebida através da adoração. Aleluia. Então o Senhor estava dizendo assim, na verdade ele estava afirmando que quando nós adoramos o Senhor, nós ganhamos sabedoria. Talvez você ache que a sabedoria é no seminário. Talvez você ache que a sabedoria que você vai ter é numa Bíblia de estudo que você vai comprar, é num curso de teologia que você vai fazer. Mas Jesus estava dizendo para Satanás ali que é o seguinte: todo o princípio da sabedoria está na adoração ao Senhor. É por isso que você vê como é tão difícil as pessoas se concentrar para adorar o Senhor. Amado, muitos entendem que a adoração é muito mais do que cânticos de louvores. Você vai no seminário de adoração, as pessoas falam: olha, adoração, irmão, é muito mais. Fala assim comigo: adoração. Eu quero que você entenda isso. As pessoas acham que adoração é muito mais do que cânticos de louvor. Não, adoração não é só essa banda que está tocando música, é muito mais do que isso. Adoração é um estilo de vida. Quem já falou isso? Eu já preguei isso. Gente, adoração é mais do que você cantar uma música. Presta atenção, olha para mim. Adoração é um estilo de vida. Eu já preguei muito sobre isso no passado, mas isso é um erro incrível. Isso é um erro absurdo, que nós, sem maldade nenhuma, a gente acha interessante e ensina. Não sei como que isso aparece no nosso meio. A gente acha bonito. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que a adoração é estilo de vida. Não, pastor, a gente adora o tempo todo. Não, não existe. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que a adoração é um estilo de vida. O que é então, pastor? Nas Escrituras, presta atenção, a adoração está sempre relacionada ao culto a Deus e ao louvor e à música. Tudo que fala de adoração na Bíblia está relacionado ao culto a Deus, louvor e música. Fala assim comigo: culto, louvor e música. Entenda. Na verdade, eu sei que tudo que a gente faz na nossa vida é feita para a glória de Deus. Coríntios capítulo 10, verso 31, 1 Coríntios 10, 31, fala sobre isso. 1 Coríntios 10, 31. Estou fazendo aqui para vocês entenderem. Assim que vocês quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu sei que o texto está dizendo isso, mas isso não significa que nós estamos adorando o tempo todo. É um estilo de vida, não. Isso não significa que você está adorando o tempo todo. Deixe-me ilustrar isso para você na prática. Deixe-me ilustrar isso para que você entenda aonde nós queremos chegar nessa noite. Tudo que eu faço na minha vida, irmão, presta atenção. Tudo que eu faço na minha vida é para o bem da minha esposa. Amém, meu amor? Tudo. Tudo é tudo. O meu salário, meu plano de saúde, os estudos que eu faço, as férias, tudo mais que eu faço é sempre pensando na minha esposa e nos meus filhos. Vocês estão entendendo, amém? No entanto, mesmo eu fazendo tudo, quer comais, quer bebeis, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Apesar de que tudo que eu faço na minha vida é voltado para a minha esposa, seja o meu trabalho, seja o meu salário, seja a minha vida, tudo é voltado para ela, mesmo assim, é necessário que eu separe um tempo para dizer para ela
o quanto eu a amo. Nem um uau. Vou repetir para você. Homens, presta atenção. Você pode fazer tudo para sua esposa. Tudo. Tudo é tudo. Mas você vai ter que separar um tempo para dizer para ela assim: amor, como eu te amo. Se você não fizer isso, pode ser que ela não fique feliz com tudo que você fez por ela. Esse é os erros de muitos casamentos. Não, mas eu acordo cedo, eu trabalho, eu pago as contas, eu dou roupa, eu faço comida, eu ajudo meus filhos. Você pode fazer tudo isso, mas se você não parar um momento e falar assim: meu amor, eu te amo. Eu creio que isso se aplica a mesma coisa para o Senhor. Você pode cuidar dos carros lá fora, você pode tomar conta das crianças, você pode tocar no Ministério de Louvor, você pode pregar, você pode ficar na cantina, você pode limpar o prédio, você pode fazer qualquer outra coisa, quer façais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória do Senhor, mas você precisa tirar um momento para dizer: Jesus, eu te amo. Isso é adoração. Não pense que adoração é estilo de vida, não. Tudo que fala de adoração na Bíblia está relacionado a louvor, a culto a Deus. Tudo que fazemos é para a glória dele. Mas é preciso haver um momento em que nós separamos para adorá-lo. É preciso haver um momento que nós paramos tudo e dizemos para ele o quanto nós adoramos, quanto nós o amamos. Aquele crente que diz que a vida inteira dele é uma adoração, é como o marido que acha que não precisa dizer para a esposa que a ama. Não, eu já faço tudo por ela. Esquece, irmão. Escute o que eu vou te falar nessa noite. Há algo muito especial quando nós separamos o tempo nos domingos. Há algo muito especial quando nós separamos um tempo, seja lá na casa, numa célula, num grupo familiar, para adorar a Deus. Há algo muito especial quando você sai da sua casa para estar aqui hoje. Há algo muito especial quando você separa tempo para poder adorar a Deus. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós ganhamos sabedoria. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós ganhamos sabedoria e somos cheios do Espírito Santo. Jesus estava dizendo isso. Escute, quero te passar pelo menos algumas coisas nessa primeira palavra dessa série, sobre a adoração, sobre a porta da graça. Você vai entender hoje o que é a porta da graça. Eu quero te passar algumas coisas rápidas aqui hoje, para que você entenda a importância disso. Primeira coisa, o louvor, ele nos enche do Espírito. O louvor, ele nos enche do Espírito de uma forma poderosa. O Salmos capítulo 1, verso 2, diz assim, Salmos capítulo 1, verso 2, eu gosto de botar aqui para todo mundo ler. Ao contrário, sua satisfação está no Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. A palavra de Deus disse que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, sabe, ele tem o prazer de meditar. E o verso 3, ele dá o resultado daquela pessoa que medita na palavra do Senhor dia e noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém, amado? Sabe, como essa árvore, nós somos saudáveis e frutíferos, e em tudo nós somos muito bem sucedidos. Sabe, a saúde, a prosperidade, a frutificação são parte da herança daqueles que meditam na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo que aqueles que meditam na palavra dele, ele será como uma árvore plantada, saúde, prosperidade, frutificação. Eu li, os rabinos, eles ensinam que meditar pode ser feito de uma forma cantada,
Meditar bíblico envolve confissão da palavra, sim, mas isso também envolve de forma cantada. E Paulo diz isso, Paulo ensina isso em Efésios 5,18, presta atenção, Efésios capítulo 5,18, Paulo nos ensina isso. Diz assim: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, pelo Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sabe, você pode meditar ao Senhor cantando. E eu disse, e a palavra de Deus diz que aquele que medita no Senhor será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cuja sua folhagem dá no tempo certo, tudo que ele fizer prosperará. Sabe, quando você está cantando, irmão, quando você está cantando salmos, hinos espirituais, você está meditando no Senhor, você está sendo abençoado. A maneira de ser cheio é falando, e a Bíblia diz que é falando entre nós. Paulo falou assim, falando entre nós. Quando você está com alguém da igreja, o que você fala, irmão? Ei, o que você fala? Você fala o tempo todo de futebol, você fala o tempo todo de trabalho, você fala o tempo todo de internet, você fala o tempo todo de filho, você fala o tempo todo de ministério. O que você fala? A Bíblia diz para nós falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos de louvores. Olha como Deus é bom, como Deus fez na minha vida, como Deus é maravilhoso, como Deus mudou a minha história, como Deus é poderoso e Ele pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que isso traz para nós sabedoria. A Bíblia diz para nós falarmos uns aos outros, e acima de tudo, falar para si mesmo, falar para você mesmo, sabe, que você é filho de Deus, que você é justiça. Você pode falar isso cantando. Quando você está cantando uma canção, irmão, você está meditando, você está falando. Efésios capítulo 5, verso 15, diz para nós andarmos como sábios. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam insensatos, mas sábios. Fala assim, sábios. A Bíblia está dizendo que nós devemos andar como sábios, e não como insensatos, e não como tolos, remindo o tempo. Fala assim comigo, remindo o tempo. Olha o que Paulo está dizendo, olha, andais como sábios, não como tolos, remindo o tempo. Remir significa resgatar o que estava perdido. Uau! Se tem uma coisa que você não consegue resgatar nunca na sua vida, é o tempo. Se você perder dinheiro, você consegue ganhar outro. Se você perder um ônibus, você pega outro. Mas o tempo, você não tem como resgatar. Sabe, mas remir é resgatar o que foi perdido. Pastor, como que nós fazemos isso? A Bíblia diz assim, andando como sábios. Nós remimos o tempo quando nós falamos em todo o tempo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós remimos o tempo quando nós adoramos o Senhor o tempo todo. Nós andamos como sábios. Nós resgatamos o que foi perdido. Nós resgatamos aquilo que o inimigo levou da nossa vida. Escute, amado. O louvor, ele libera graça. Fala assim comigo, o louvor libera graça. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu gosto de ir na igreja só para ouvir a palavra. Ah, você está tão enganado. Você está tão enganado, a religião te enganou tanto. O louvor libera a graça. Há muitas palavras de louvor no Velho Testamento. E uma mais usada é a palavra alau, aonde vem a palavra aleluia. Hoje nós cantamos aqui. O seu sentido, o sentido de aleluia, é sempre expressar celebração, alegria e louvor diante de Deus. Quando você fala aleluia, você está dizendo celebração, alegria, louvor diante de Deus. Então toda vez que você canta aleluia,
você está celebrando, você está adorando o Senhor. Outra palavra muito traduzida para louvor na Bíblia é yadar. E eu queria te contar essa história dessa palavra, porque Deus ele me trouxe essa revelação e eu achei muito, muito interessante. A primeira menção dessa palavra yadar na Bíblia, ela está relacionada à história de Lia, da esposa de Jacó. E deixa eu te falar para você, a única Lia que eu fui fã até hoje é a Lia aqui da igreja. Eu nunca fui fã da Lia da Bíblia. Eu não era simpatizante dela. Talvez você não conheça a história de Lia. Eu vou resumir para você rapidamente aqui. A Bíblia diz que Jacó, ele foi casar, ele trabalhou tantos anos lá, a história é longa, se você for de conta você já sabe, para casar com Raquel. Mas no dia do casamento, em vez dele casar com Raquel, o sogro dele deu Lia para ele. E aí ele falou, mas por quê? Eu trabalhei para ganhar Raquel. E o sogro dele falou assim, não, mas aqui é o seguinte, a filha mais nova não casa antes da mais velha. Raquel era mais nova. Então se você quiser Raquel, você vai ter que trabalhar mais um período para ganhar Raquel. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou mais um período para casar com Raquel, porque Jacó amava Raquel. Então quando eu olhava a história de Lia, assim, eu não tinha muita simpatia por Lia. Parece que ela veio de um engano, parece que ela veio de uma história meio trapaceira. E a Bíblia diz que Jacó, ele amava Raquel. Jacó não amava Lia. E a palavra yadar, de adoração, vem da história de Lia. Foi a primeira vez que foi falada essa palavra na Bíblia. A primeira menção de uma palavra na Bíblia, ela sempre tem muito significado e muita importância. Como você sabe, então, Jacó teve duas mulheres, Lia e Raquel. Mas a Bíblia disse que ele, porém, só amava Raquel. Mas a Bíblia diz que Lia desejava ter o amor de Jacó. Mas ela nunca conseguia. Ela fez de tudo para conquistar o amor de Jacó, mas ela não conseguia. E a história dela é interessante, que nós vemos essa luta dela no nascimento dos filhos dela, que está lá em Gênesis capítulo 29, verso 31 a 35. Eu quero ler rapidamente para você aqui. 29, 31, 35. Você vê a luta de Lia para conquistar o amor de Jacó. E passou isso para os filhos dela. Ela diz assim, quando o Senhor viu, e deixa eu te falar, Raquel era estéril, Raquel não podia ter filhos, mas Jacó amava Raquel, Jacó não amava Lia. E Lia então começou a história dela. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filho. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, deu o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu também este nome, pelo que se chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, o 4, e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor, assim lhe deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Presta atenção nessa história. O primeiro filho de Lia foi Ruben, que significa o quê? Eis o filho. O nome Ruben significa eis o filho. Ela gerou um filho com intenção de ganhar o amor do seu marido, mas a Bíblia diz que Jacó não o amou, não gostou, não achou graça nela. E ela disse, com esse filho, o meu marido vai me amar. Nada, não amou. Então ela gerou o segundo filho, dizendo, o Senhor sabe da minha intenção, me deu mais um filho. Veja que interessante. Até agora, a preocupação de Lia era com ela mesma. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Até agora, a preocupação de Lia era com ela mesma, de ter filhos para que Jacó a amasse. Simeão significa ouça. O primeiro foi Ruben. Os dois nomes juntos, Simeão e Ruben, significa ouça o filho. Mas ela continuava sem ouvir o filho. Toda vez que a Bíblia fala de filho, está apontando para Jesus. Ela ainda continuava olhando só para ela. Sabe, amado? Aí veio o terceiro filho.
O terceiro filho ela chamou de Levi, que significa unido. Quando o menino nasceu, ela disse: agora o meu marido vai se unir a mim. Nada. Não aconteceu nada. Agora escute bem. Talvez você que entrou aqui nessa noite, talvez você tenha insistido em fazer estratégias pessoais para poder obter resultados na sua vida. Igual Lia. Talvez você tenha usado de estratégias pessoais para poder melhorar o seu casamento, ou o seu negócio, as suas finanças. Em vez de você olhar para o Senhor, você está sempre usando uma estratégia natural, sem depender dEle. Com isso você não alcança os seus objetivos. Igualzinho a Lia. E o resultado tem sido sempre desapontamento. Nós temos muito isso dentro das nossas igrejas. Pessoas usando estratégias para poder ser abençoado. 10 passos para um casamento feliz. Não dá certo. 5 passos para a prosperidade. Não dá certo. Lia estava tentando, através dos filhos, conquistar o amor de Jacó. Ela não estava preocupada com os filhos, ela estava usando os filhos para poder receber o amor de Jacó. Todavia, irmão, a história começa a ficar interessante no quarto filho. Quem tem 3 filhos aí, deixa eu te falar, no quarto começa a ficar mais interessante. No quarto filho, Lia mudou a sua atitude. No quarto filho ela mudou completamente. Ela disse assim: eu vou louvar o Senhor. É o verso 35 que é o último? Coloca para mim o verso 35, acho que é o 35. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz mais outro filho, e disse: dessa vez, o Senhor deu-lhe o nome de Judá. Fala assim comigo: Judá. Não importa. Ela estava dizendo assim, no quarto filho ela falou assim: não me importa se meu marido vai me amar ou não. O verso 34, acho que começa ela dizendo que ia adorar o Senhor, De novo engravidou, e quando deu à luz mais um menino, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já tem 3 filhos. Aí no verso 35 ela gerou Judá. Ela falou assim: agora eu vou louvar o Senhor. Sabe, o quarto menino, ela deu o nome de Judá. Eu falei que a primeira vez que entrou o nome Iadar na Bíblia foi em Lia. Judá, em hebraico, significa Iadar. Iadar na Bíblia significa louvor. Fala, Judá. Fala forte, Judá significa louvor. Os outros filhos dela falaram assim: é para o meu marido me ganhar, é para o meu marido gostar de mim, é para o meu marido fazer o quê? Mas no quarto filho ela falou assim: não, agora eu não quero saber mais de marido não, agora eu vou louvar o Senhor com esse filho. Ela não estava mais interessada em impressionar seu marido, ela queria apenas louvar ao Senhor. Ouça, meu amado, não permita que a sua alegria, e realização esteja em uma atividade. Tem pessoas que a alegria dela na igreja é uma atividade. Não permita que a sua alegria esteja num trabalho. Não permita que a sua alegria mesmo não esteja nem no seu cônjuge. Ame o seu cônjuge, trabalhe sempre com alegria, mas esteja certo do amor de Cristo, sabe? Esteja certo de louvar o Senhor em primeiro lugar do que tudo nessa vida. E é interessante, eu nunca tinha lido isso, que lá em Gênesis capítulo 49, diz que quando Jacó ia morrer, ele falou que ele queria ser enterrado no túmulo de Lia. Em alguma hora da vida de Jacó, ele se apaixonou por Lia, ao ponto de no final da vida dele, ele dizer que ele queria ser enterrado junto com Lia e não com Raquel. Ouça, amado, ouça a chave que eu vou te dar nesse momento aqui agora. Quando nós tiramos os olhos das outras coisas, e louvamos o Senhor, no meio da circunstância, Ele concede aquilo que deseja o nosso coração. Quando Lia tirou os olhos de Jacó, Rúben, Simão,
Levi. Quando ela tirou os olhos de Jacó e ela teve Judá, e ela falou assim: agora eu vou louvar o Senhor. Em determinado momento, o Senhor concedeu o desejo do coração dela. Sabe o que é interessante nisso? Que a Bíblia diz que Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus não veio da tribo de Rúben. Talvez você não sabe da história, mas Israel era tribos. Eram 12 tribos. Essas tribos tomavam conta, formavam o país, o estado. E a Bíblia diz que Jesus veio da tribo de Judá. Quando a gente fala de Judá, a gente olha para aquele leão lá atrás, assim, a gente lembra daquele leãozão assim, né? A Bíblia diz que Jesus veio da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Mas Judá significa o quê? Louvor. Fala assim: Judá significa louvor. Talvez você achava até hoje que Judá significa guerreiros, Judá significava a tribo mais faca no dente, mas a Bíblia diz que Judá significa Iadar, que significa louvor. Deixa eu falar para você algo nessa noite: o Senhor sempre virá através de você, o Senhor sempre virá para você no meio dos louvores. Judá sempre virá com você no meio dos louvores, aleluia. Em João capítulo 10, verso 9, diz que Jesus é a porta. Mas em Salmos capítulo 100, verso 4, coloca para mim Salmos 104. Entre por suas portas com o quê? Com ações de graças. Quem é a porta? Quem é a porta? E aí, como que a Bíblia diz para entrar? Entre com as portas com ações de graças, em teus átrios com louvores, dá-lhes a Ele graça e bendiga o seu santo nome, aleluia. Como que você deve entrar num culto, irmão? Com ações de graças, com adoração, com vida. Nós lemos e entendemos essas coisas. Ações de graça são hinos e louvores. Jesus é a porta. O texto diz isso, mas ele diz para nós entrarmos nas portas com ações de graça. Quando você veio para esse culto hoje, irmão, como que estava o seu coração? Fala para mim. Quando começou o louvor e a adoração, como que estava o seu coração? Ah, pastor, não estava com vontade de adorar? Quem disse que você tem vontade, irmão? Tem pessoas que ficam sentadas, aqui não tem isso não, só lá na igreja do Mar Morto. Culto todo assim, sabe, esperando acabar o louvor, para ouvir a palavra. Parece até espiritual, né? Tem aqueles que chegam 6h40, porque aí já acabou o louvor, né? O pastor já vai estar começando a pregar. Bota o versículo do 100, verso 4 para mim, deixa ali. Quando você vir para um culto, para uma célula, para qualquer lugar, é assim que você tem que entrar. Entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dá-lhe graças e bendiga o seu santo nome, aleluia, aleluia. Oh, meu amado, a porta é Cristo, e o louvor é a maneira como nós entramos na porta. Eu vou repetir para você: a porta é Cristo, mas o louvor é a maneira como nós acessamos a porta. Você pode ser um mendigo sentado na beira de uma porta formosa. Você pode ser membro de uma igreja a porta está aqui, onde muda toda a sua história, mas você não entra, porque só entra na porta com ações de graça. Só entra na porta com louvores. Por que você acha que o culto começa com louvor, irmão?
Por que você acha que a célula começa com louvor? Por que o mundo... Você tem vizinho que bota a música do mundo o dia inteiro no seu ouvido? Você entende a importância da música? Assiste um filme de terror, não assiste não com o sinal de Deus não, mas só para você saber. Abaixa o volume e assiste o filme de terror. Você não vai sentir nada. O que faz você ficar com medo é tum, 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 tum. Vai chegar um demônio ali. É o poder da música. O diabo sabe disso e ele usa para lá. Minha mulher fala lá em casa comigo assim: amor, como é que esses caras conseguem ouvir isso o dia todo? Essa sofrência, essa depressão. É porque eles não conhecem ações de graça. E nós, os cristãos, a gente consegue entrar num culto como esse e não levantar a mão e adorar. A gente consegue entrar num culto desse, sabe, preocupado com as coisas lá de trás, sendo que a porta está aqui para você entrar, porque aquele que reme o tempo, aquele que medita na palavra do Senhor, será como a árvore plantada junto aos ribeiros, que darão fruto, prosperidade, saúde, todas as áreas. Mas o diabo fecha essa porta, porque você não entende que essa porta se acessa com adoração. Tem pessoas que quando chegar na eternidade, eu não sei o que elas vão arrumar lá não. Você acha que lá na eternidade a gente fica ouvindo palavra, irmão? Você acha que Jesus fala assim: gente, agora ó, presta atenção, porque agora nós vamos começar o culto. Como não tem tempo, né? 6.000 anos a palavra vai durar. É porque vem tanta coisa na minha cabeça. Que hora você começa a se arrumar para vir para o culto no domingo, irmão? Isso mostra a sua importância que você dá para a adoração. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Todas as vezes que você louva, abre a porta da graça na sua vida. Tem gente que conhece graça, mas não acontece nada na vida dela. Por quê? Porque ela não louva. Todas as vezes que você louva, abre a porta da graça na sua vida. A graça não é uma doutrina ou um ensino. A graça é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, deixa eu falar, essa porta só tem tranca para o lado de dentro, não tem para o lado de fora. É você que abre. Não, Jesus vai entrar aqui, ele vai fazer um negócio na minha vida. Não vai não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Fala assim comigo: abrir a porta. Então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor é a própria graça. E nós abrimos a porta com louvor. Essa porta só tem tranca pelo lado de dentro, não tem tranca pelo lado de fora. Yadar significa Judá. E é traduzido como louvor. Em metade das vezes da Bíblia que você vê sobre adoração, vai estar essa palavra. E a outra metade vai estar traduzida como ações de graça. Gratidão e louvor têm a mesma raiz no hebraico. Olhando assim, fica fácil entender como o louvor e a gratidão abrem portas para a graça. O contrário de gratidão é murmuração e reclamação. A Bíblia diz para a gente cantar hinos e louvores, remir o tempo. Mas o contrário de louvor, o contrário de gratidão, é murmuração e reclamação. Nós louvamos quando reconhecemos que temos mais do que merecemos. Por que as pessoas não louvam? Porque elas não reconhecem
que elas têm mais do que ela merece. E por que elas reclamam? Porque elas acham que ela tem menos do que elas merecem. Agora deixa eu falar para você, olha o que você tem. Você tem uma família, você tem filhos, você tem saúde, você tem o ar que você respira, você tem amigos, você tem tantas coisas para poder adorar o Senhor. A raiz de murmuração é justiça própria. Todas as vezes que nós permitimos uma atitude de justiça própria, nós anulamos a graça e cancelamos a promessa de Deus em nossas vidas. Louvor é a melhor maneira de vigiar contra a justiça própria e ficarmos cheios da graça de Deus. Sabe, quando você for murmurar, comece a louvar. O Senhor sempre virá no meio dos louvores. Deixa eu te falar para você aqui, o louvor é uma porta de esperança. Coloca aqui para mim, o louvor é uma porta de esperança. Fala assim comigo, o louvor é uma porta de esperança. Oséias capítulo 2, verso 15. Oséias 2,15. E lhe darei dali as suas vinhas no vale de Acor, por porta de esperança. Será obscurosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia da terra que você subiu do Egito. Olha, irmão, que versículo lindo. O vale de Acor, ele veio da palavra Acã. Acã foi um homem que, quando Josué estava conquistando as terras, que chegou em Jericó, a primeira cidade que eles iam conquistar foi Jericó, e o primeiro sempre é de Deus. Então Deus falou assim, olha, tudo que tem em Jericó será consagrado ao Senhor, porque é o primeiro. Todas as outras cidades vocês podem conquistar, vocês podem ficar para vocês, mas Jericó tem que ser do Senhor. Não importa se tem muito ou se tem pouco, não importa, é porque é o primeiro, tem que ser do Senhor. Isso é a raiz das primícias. E eles entraram em Jericó e eles conquistaram Jericó. Depois eles foram guerrear, a Jericó era muito grande, caiu aqueles muros todos que vocês conhecem a história. Depois eles foram guerrear com uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. E Josué falou assim, nossa, Ai é tão pequenininho que nós nem vamos mandar o exército todo, vamos mandar só um pouquinho de gente. É um vilarejozinho que tinha lá. Quando eles chegaram em Ai, irmão, foi Ai para tudo quanto é lado. Ai minha cabeça, ai minha barriga, ai tudo. Porque eles tomaram uma surra. Josué voltou para Deus e falou assim, Deus, por que nós perdemos de Ai? Aí Deus falou assim, porque alguém roubou o que era meu. Como assim? Botaram aquela 4 milhões de pessoas, irmão, tudo em tendas, todo mundo na porta da tenda assim, ó. Josué passando, falou assim, alguém roubou os utensílios sagrados de Deus. Aí descobriram Acã. Acã tinha entrado e roubado as taças, escondido. E a Bíblia disse que ele foi apedrejado e morto no vale. E aquele vale, deixa o versículo de Oséias para mim. Aquele vale se chamou Vale de Acã. E a palavra Acor, e lhe darei as suas vinhas, vinhas fala de bênção, no vale de Acor, uma porta de esperança. Sabe, amado, depois se você quiser ler lá em Josué 7, conta essa história melhor. Acor quer dizer tribulação. Acor quer dizer distúrbio, inquietação. O Senhor está dizendo que Ele vai nos dar vinhas no vale de Acor, no lugar de tribulação, no lugar de angústia, no lugar de inquietação. O Senhor diz que se nós estivermos no vale de tristeza, se nós estivermos no vale de tribulação, no vale de Acor, Ele vai nos dar o quê? Uma porta de esperança. Amém? A porta de esperança é que cantemos como nos dias da nossa mocidade.
será como obsquiosa como nos dias da nossa mocidade. Lembra quando você era jovem? Quando você cantava, né? E os jovens aí sabem, como nos dias que você aceitou Jesus. O Senhor está dizendo que vai abrir uma porta de esperança para nós, sabe? No vale de Jacó, meu amado, nós devemos cantar. Então deixa eu te falar, cante no vale da tribulação. Deus está falando que quando você estiver na situação difícil, Deus está falando que quando você estiver numa situação complicada na sua vida, cante no vale da tribulação. Deus vai abrir uma porta de esperança para nós. Deus vai abrir uma porta de vinhas para nós. Quando você estiver no vale da tribulação, no vale de Jacó, não murmure, não reclame. Cante como nos dias da mocidade. Cante como nos dias que você aceitou Jesus. Porque quando você canta, uma porta se abre para você. Aleluia. A esperança é uma confiante expectativa de que coisas boas vão acontecer no futuro. Há coisas tremendas atrás da porta da esperança de Deus. Há coisas grandes para a sua vida. Mas quando nós estamos no vale de Jacó, o que a gente faz? A gente murmura. Mas a palavra de Deus diz para nós cantarmos. Cantarmos como na nossa mocidade. Sabe por quê, irmão? Porque o louvor traz vitória. Fala assim comigo, o louvor traz vitória. Quantos querem vitória aqui nessa noite, amém? Juízes capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregará a terra. Uau! Ah, irmão, quando você tem revelação da palavra é tão lindo. Josué, o líder, morre. E agora eles falam assim: quem vai pela frente? Quem vai guerrear por nós? Consultaram o Senhor. Jesus, Deus, o Senhor falou assim: manda Judá. Judá vai na frente. Toda vez que o povo de Israel ia pelejar, eles queriam saber quem iria na frente. E toda vez que Israel ia pelejar, a primeira tribo que ia na frente era a tribo de Judá. Por isso que Jesus foi conhecido o leão da tribo de Judá. Em Juízes nós lemos algo que define um princípio espiritual muito forte aqui. Isso é um princípio espiritual muito forte. Judá sempre deve vir primeiro. Fala assim comigo: Judá sempre deve lutar primeiro. O que Judá significa? O que Judá significa? O louvor sempre tem que vir primeiro. Tá difícil, irmão? O louvor tem que vir primeiro. Não importa o tipo de luta, não importa o tipo de adversidade, não importa o inimigo, não importa a situação que você está enfrentando, a Bíblia diz que Judá tem que vir primeiro. Simplesmente louve. Isso é o princípio que Deus estabeleceu lá atrás. Judá sempre tem que vir primeiro. O louvor sempre tem que vir primeiro. Isso garante a vitória para as nossas vidas. Aleluia. Quantos princípios poderosos que Deus está nos dando aqui nessa noite. Deixa eu te dar mais um. E hoje eu só estou te dando a introdução dessa série de palavras. O louvor é a porta de riqueza. Fala assim comigo: o louvor é a porta da riqueza. Isaías capítulo 60, verso de 1 a 2. Isaías 60, de 1 a 2. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre vocês. Olhe a escuridão. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas da treva, envolve os povos, mas sobre vocês raia o Senhor, e sobre vocês se vê a sua glória. Esse texto aqui de Isaías, ele é muito usado pelos teólogos para falar sobre o milênio, que fala sobre as densas trevas que vai estar sobre a terra. Fala sobre as trevas que vai estar sobre todas as nações. Mas esse texto não pode se aplicar ao milênio, porque o milênio de Jesus não vai ter trevas sobre a terra. Então ele é para nós hoje. E o que nós vemos hoje são trevas sobre as nações. O que a gente vê hoje, o mundo está
totalmente dominado sobre as trevas. Isso é Isaías, mas no verso 11, olha o que diz o verso 11. Isaías 60, 11. As suas portas, levante as suas mãos assim, estou te entregando princípios dessa noite. A palavra de Deus está te entregando princípios dessa noite. As suas portas, a terra está em trevas, a terra está em densas trevas, mas o Senhor tem uma promessa para a igreja: as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a vocês as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Aleluia! Oh! Existe uma promessa para o Senhor. Falei, eu recebo. O texto está dizendo que as nossas portas ficarão abertas continuamente. Pode subir a equipe de louvor. O texto está dizendo que as nossas portas ficarão abertas continuamente, para que a gente receba as riquezas das nações. Elas serão trazidas a nós. Mas pastor, o que essas portas representam hoje? Fala assim comigo, pastor. Fala assim comigo, pastor. O que essas portas representam hoje? Quantos aqui querem receber as riquezas das nações? Feche os seus olhos. Pai, traz a revelação para a gente nessa noite, de como é importante a adoração. Fala assim, eu recebo essa promessa. A resposta está no verso 18. O verso 18 dá a resposta do que essas portas representam hoje. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros, fala assim comigo, os seus muros se chamarão salvação. Sua fortaleza, os seus muros se chamam salvação. E as suas portas se chamarão louvor. Louvor, fala assim comigo, louvor. Aqui está o segredo. Os muros chamarão salvação. A palavra salvação aqui é Yeshua, que em hebraico significa o próprio nome do Senhor. Sabe, o Senhor Jesus é a nossa salvação. Fala assim, Jesus é a minha salvação. Entretanto, é maravilhoso quando nós entendemos que as portas se chamam louvor. Aleluia. As portas se chamam louvor. O verso 11 diz que as portas devem ficar abertas. Coloca o verso 11 para mim de novo. As suas portas permanecerão abertas. Quem é a porta? Como que permanece ela aberta? As nossas portas permanecerão abertas. Se você permanecer louvando, a porta da graça vai ficar aberta. Jesus é a graça. Jesus é a graça. E a porta tem que ficar aberta. Como que essa porta permanece aberta? Quando nós adoramos o Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, deixa esse versículo aqui para mim, verso 11. Nós vamos adorando o Senhor. Jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a vocês as riquezas das nações, com seus reis e suas comitivas. Fala assim, eu recebo. Fala, eu recebo em nome de Jesus. As portas devem ficar abertas continuamente na sua vida, continuamente. Acordou de manhã, adore. Está indo para o serviço, adore. Está em casa, pode, adore. Você está achando que as suas riquezas vão vir com o seu trabalho? Você está achando que a sua prosperidade vai vir com a sua inteligência? Esse é o padrão do mundo. Se você é filho de Deus, a palavra diz que as portas da graça,
A bênção, a riqueza do Senhor, ela vai vir sobre aqueles que adoram. O tempo todo, seja no Vale de Jacó. Talvez você está aqui nessa noite, você esteja passando no Vale de Jacó. Aqui tem muitas pessoas, talvez você está passando dificuldades na sua vida, não importa, adore. Talvez você está passando um tempo bom, continue adorando. Tem pessoas que depois que recebem a bênção, param de adorar. Sabe, se você continuar fazendo isso, a Bíblia diz que o resultado é que as riquezas das nações serão trazidas a nós. O mundo está em crise, adore. O Brasil está, eu vou mudar para os Estados Unidos, vou mudar para Portugal. Não, a Bíblia não está mandando você fazer isso não. A Bíblia está mandando você adorar. Não é mudar de país não. Essa estratégia, mudar de país, é Lia tentando arranjar filho para poder ter o amor de Jacó. Isso aí é sua estratégia humana. Não, se eu for para os Estados Unidos ilegal, passar lá de coiote no México, e se eu não morrer afogado e nem for pego na mata, eu vou ficar rico. Isso é estratégia humana. A estratégia de Deus é adore. Adore, fique de pé. Adore. Adore. Está no Vale de Jacó? Adore. Está passando dificuldade? Adore. Nós não louvamos para ser enriquecidos. Presta atenção, irmão. Você não louva para ser enriquecido com as coisas naturais. Você louva para se encher de Deus. Porque Ele é a verdadeira riqueza. Ele é a nossa verdadeira riqueza. Existe uma porta. A porta é Jesus. Jesus é a graça. Jesus não é um sentimento, a graça não é um ensino, a graça não é um sentimento, a graça é Jesus. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés e a graça veio com Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio, fala assim, veio. Ela veio até você. A graça é Jesus. Mas não basta só você ter conhecimento de graça e a sua vida não rompe. Sabe por quê? Porque você não entra pelas portas. E as portas só entram com adoração. Sabe, essa série de palavras, ela vai transformar a minha vida. Que ela possa também de alguma forma transformar a sua vida. Que você possa sentir esse desejo de descansar em Deus. De acreditar que Deus é seu Pai que cuida de você. Coloque Judá na frente. Coloque Iadar na frente, o louvor. Tira os olhos da circunstância. Tira os olhos das coisas. Tire os olhos das suas estratégias. Talvez você veio para a igreja, você nunca nem dava valor para a adoração. Ficava aí, olhando para o lado, tomando água, indo no banheiro toda hora. Nunca vi um povo que toma água igual crente na igreja. Se você tomasse água em casa igual você toma na igreja, irmão, você morria afogado. Vamos adorar. Feche os seus olhos. Vamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite. Oh, Jesus. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de adoração. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro. Louve como você nunca louvou na sua vida. Os que em ti se foram. Não importa se a sua voz é bonita ou feia, não é isso que conta. Cantando ao Cordeiro uma canção. Deixa a porta abrir na sua vida nessa noite. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Coloque Judá na frente. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é
Entre por essas portas com ações de graça. Ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Os anjos clamam, santo. Entre pelas portas de louvores. Santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, Cante, o povo de Deus cante. é o Rei dos Reis, Oh! Oh! sempre serás santo, santo pra sempre. Oh! Oh, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Adore o Senhor. Entre com ações de graça. E domínios, governos, e Seja cheio do Espírito Santo. Receba sabedoria nessa noite. Nós recebemos sabedoria quando nós adoramos. Teu nome é o mais alto, teu nome Recebe as riquezas da terra. teu Oh! nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poder, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Exaltado é, santo, Aleluia. Fale em línguas nessa noite. Deixa o Espírito Santo fluir no teu coração. o teu povo canta, santo, Oh! é o Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta. Senhor, nós cantamos ao teu nome, Sim, ao Senhor. Rei dos Reis, Nós cantamos ao teu nome, Senhor. santo, Libera sobre tu nós. sempre Que essa porta se abre nessa noite, Pai. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Eu preparei essa palavra essa semana. E Deus falou tanta coisa para mim nessa palavra. Mas pregando aqui agora, eu falei algo que não estava nessa palavra. E o Espírito Santo me trouxe isso como algo tão forte. Sabe, eu não escrevi isso na Bíblia, na palavra, mas Deus me deu aqui hoje. Tem muitos filhos de Deus que estão vivendo como mendigos.
Mendigos não quero dizer sem dinheiro, mal vestido, nada disso. Ainda que seja voltado também na área financeira. Tem muitos filhos de Deus que estão vivendo como mendigos, sentado na porta da graça. É só entrar nessa porta. Seu casamento vai ser restaurado. Sua família vai ser abençoada. Sua vida financeira vai ser abençoada. Seus sentimentos vão ser restaurados. Todo sentimento de culpa, todo sentimento de medo. Mas tem muitos filhos de Deus que estão vivendo como mendigos na porta formosa, pedindo uma esmola de culto em culto, pedindo uma bênção de culto em culto, porque não se coloca como filhos e entram pelas portas. Que nessa noite, meu amado, saia da porta, entra nessa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E essas portas se abrem com adoração. Se tem áreas da sua vida que precisam ser resolvidas, ela vai ser resolvida com adoração. Eu já fechei a porta, pode vir, Jesus. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. O Senhor está esperando que você abra a porta para Ele entrar e te abençoar. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também que não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. O que nós precisamos é da graça do Senhor. Eu estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também que não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.
desejo de ficar na presença de Deus. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Senhor, a tua graça nos basta, Senhor. É a tua graça que nos basta, Senhor. Nós só precisamos acessar essa graça. Nós só precisamos entrar pelas portas. E nessa noite, Deus, nós queremos entrar por essas portas com louvores, com ações de graça, Senhor. Pai, nós acessamos essa porta através da adoração e recebemos o enchimento do Espírito Santo, Pai. Recebemos sabedoria, Senhor. Recebemos nessa noite, Senhor Deus, todas as riquezas, ó Pai. Recebemos nessa noite todo o suprimento do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós recebemos o que a tua palavra foi ministrada nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos Judá na nossa frente, nós colocamos a adoração na nossa frente e declaramos, ó Pai, portas abertas sobre a nossa vida. Portas abertas sobre a nossa vida. Comece a declarar portas abertas na sua vida, meu amado. Comece a orar por um milagre na sua vida. Comece a orar por aquilo que você tem desejo. Enquanto a equipe de louvor vai adorando, comece a orar nessa noite. Pai, nós oramos concordando, Senhor. Nós oramos liberando esse milagre, Senhor. Portas abertas, Senhor. Restaura os casamentos, ó Pai. Restaura a vida financeira, Senhor. Restaura a criação dos filhos, ó Pai. Restaura o emprego, Senhor. Restaura a saúde, Senhor. Restaura, Senhor Deus. Faz milagres nessa noite, Senhor. Faz milagres nessa noite. Restaura o amor pelo Pai. Restaura, Senhor Deus, a comunhão do Pai com o Filho. Restaura nessa noite, Senhor, a comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Restaura os ministérios nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos milagres nessa noite, Senhor. Perdão, Senhor Deus. Mágoas que ficavam no coração, Senhor, que não eram liberadas, perdões, ó Pai. Nessa noite nós liberamos essa cura sobre a vida dos teus filhos. Liberamos cura, Senhor, cura a vida deles, ó Pai. Traz a cura nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nenhuma condenação, Senhor, nenhum sentimento de culpa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, ó Pai, a vida abençoada dos teus filhos. Saúde, ó Pai, da planta do pé ao alto da cabeça, Senhor. Saúde sobre a vida do teu filho. Força, Senhor, intrepidez, graça, Senhor. Nós abençoamos os teus filhos. Declaramos isso sobre os filhos deles, ó Pai, sobre a geração deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que ninguém da nossa família vai para o inferno, Senhor. Em nome de Jesus, todos eles serão salvos. Em nome de Jesus. Declare nessa noite. Declare nessa noite. Enquanto você louva, as portas são abertas na sua vida. Enquanto você vai louvando, as portas estão se abrindo para você. Oh, em nome de Jesus. Famílias abençoadas, casais abençoados. Oh, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, fala: eu recebo sabedoria. Sabedoria do Senhor, sabedoria para aconselhar, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para tomar as decisões corretas na sua casa. Nós abençoamos a tua casa, nós abençoamos a tua família, em nome de Jesus. Seremos como árvore plantada junto às correntes d'água, que dá o seu fruto na estação própria. Deus, árvores plantadas junto aos ribeiros, ó Pai. Deus, as folhas não murcham, Senhor, os frutos dão nas estações próprias, ó Pai. Nós recebemos essas promessas para nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Falei, eu recebo. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Todo o tempo, entre por essas portas. Comece o seu dia adorando. Não permita nenhum dia sequer de murmuração no seu dia. Comece adorando. Adore, adore, adore. Adoração tem a ver com culto, celebração ao Senhor. Não perca uma célula, não perca um culto. Você pode fazer muitas coisas, mas você precisa parar um tempo e dizer: Jesus, eu te amo. Aqui é o melhor lugar. Aleluia. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que Deus derrame sobre você a paz. Que Deus derrame sobre você a graça. Que você tenha os melhores dias da sua vida. Que as riquezas do Senhor venham sobre as suas portas abertas. Que a sabedoria do Senhor venha sobre as suas portas abertas. Que o Espírito Santo te encha sobre as suas portas abertas. Eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha a melhor semana da sua vida. Vão em paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Dê um abraço aí, pelo menos 100 pessoas nessa noite. Deus te abençoe, Koinonia. Oh!